Bom, pessoal, estamos de volta aqui para mais aulas de física. Agora a gente vai realmente dar início à nossa apostila 2. Na aula passada eu pedi para vocês entrarem no portal para ter o primeiro contato da aula 1, tudo mais, lá na frente 1, falar sobre mudança de estado físico. Espero que vocês tenham feito o que eu pedi, só que agora eu estava reparando ali, assim que eu peguei a apostila, eu peguei a apostila hoje, eu pude perceber ali, por exemplo, que os módulos de 9 até 12 são 4 módulos falando basicamente o mesmo assunto. Então, nessa primeira minha aula aqui, que vai ser teórica, esse primeiro vídeo, eu vou trazer algumas sínteses dos módulos de 9 a 12. Né? Eles falam sobre mudança de estado físico, a gente tem alguns objetivos a cumprir, e o que diferencia de um para o outro é basicamente o estilo do exercício. Vou fazer um vídeo para cada bateria de exercício, mas por enquanto esse primeiro vídeo aqui teórico, ele vai trazer a síntese desses módulos, né, do 9 a 12, com o objetivo de diferenciar os tipos de mudanças, né? A gente vai falar sobre mudança endotérmica, mudança exotérmica, fusão, ebulição e por aí vai. Definir calor latente, porque até então, no primeiro bimestre, a gente trabalhou na frente 1 bastante com calor sensível, né? Na época que as aulas ainda estavam sendo presenciais, e no caso a gente já fez, até a primeira prova de física foi sobre calor sensível, agora a gente vai falar sobre a outra abordagem, né, que é o calor latente. Como a gente vai analisar as mudanças de estado físico e a gente precisa saber as leis que regem essas mudanças, e depois aplicar aqui o balanço energético lá no módulo 12, balanço energético daquele Q recebido mais Q cedido igual a zero, só que agora não só com calor sensível, e sim também com o calor latente, certo? Se a gente vai falar de mudança de estado, é importantíssimo você entender principalmente os nomes dessas mudanças, né? Não dá para não saber esses nomes, não dá para chegar no segundo ano do ensino médio não sabendo que nome que se dá a mudança de sólido para líquido, de líquido para gás e vice-versa. Agora, assim, o termo endotérmico, você já deve ter usado aí nas aulas de química, por exemplo, quer dizer que o fenômeno acontece com absorção de energia. O termo exotérmico significa que o fenômeno acontece com liberação de energia. O que quer dizer, por exemplo, que todas essas transformações nesse caminho aqui, ó, da esquerda para a direita, são endotérmicas, e todas as transformações da direita para a esquerda são exotérmicas. Ou seja, para sólido para líquido e líquido para gás, a substância, ou o sólido para gás direto, né, a substância precisa absorver energia. Nos caminhos inversos, ela precisa liberar energia para poder reorganizar suas moléculas. Lembrando também, não é o assunto principal agora, mas estado físico é definido pela organização das partículas de um corpo, né? À medida que você vai mudando de estado, você muda como que as partículas estão agregadas. Mas vamos lá, de sólido para líquido é fusão, de líquido para gás, vaporização, né? E vaporização acontece de 3 maneiras. De sólido para gás direto, você vai chamar de sublimação. Nos caminhos inversos, condensação é de gasoso para líquido, né? Que acontece, por exemplo, na chuva, né? Quando alguma garrafa gelada, ela fica, entre aspas, suada, é porque a água gasosa, no estado gasoso, que está no nosso ar, ela entra em contato com a superfície fria e condensa. De líquido para sólido pode ser congelamento, mas o nome mais usado é solidificação. E o gasoso direto para o sólido aqui também pode acontecer, dado algumas condições. Ou você vai poder chamar de sublimação também, ou sublimação inversa, ou ressublimação. Para registrar aí em forma de observação, gente, a vaporização é o nome genérico para a mudança do estado líquido para o estado gasoso. Ou estado de vapor também, essa discussão a gente pode abrir em outro momento, o que é vapor, o que é gás. Só que assim, passou de líquido para vapor é vaporização. O que acontece é que a vaporização pode ocorrer de 3 maneiras distintas. Pode ser evaporação, ebulição e calefação. A diferença básica entre elas é no tempo para ocorrer tal fenômeno. A evaporação é muito lenta, sem precisar de uma temperatura específica. Quer dizer, uma roupa no varal, a água que está nela evapora, estando um dia quente ou um dia frio, tanto faz.
Só que é óbvio que no dia quente vai evaporar mais rápido, mas mesmo assim é um processo mais lento do que a ebulição, processo que acontece numa passagem mais rápida, e essa passagem acontece sempre numa temperatura específica, é o principal tipo de vaporização para nós, e a calefação é quando o líquido entra em contato com uma superfície que já está muito quente, né, bem acima do seu ponto de ebulição, aí ela vai pegar, tipo igual quando você joga água numa panela quente, já vai fazer aquele vapor da água praticamente instantâneo. Bom, as leis que regem essas mudanças de estado valem principalmente para a fusão e ebulição, viu, pessoal? São 3 leis, basicamente, né? A primeira diz que se durante a mudança a pressão for constante, a temperatura também será, né? E, inclusive, a gente vai trabalhar com fenômenos que são sempre assim, substâncias puras, mudando de estado físico, com a pressão constante, não variam a temperatura fica constante. O que garante, por exemplo, que enquanto houver mudança de estado físico, não haverá calor sensível, que é o calor envolvido na mudança de temperatura. Número 2, segunda lei, o ponto de fusão e o ponto de ebulição são fixos e particulares. Quando eu falo particulares, é porque cada substância pura vai ter o seu, é uma característica específica para cada substância. A uma dada pressão, esses pontos são fixos e não existem 2 ou mais substâncias puras com o mesmo ponto de fusão ou o mesmo ponto de ebulição. Terceira lei, variando a pressão, o ponto de fusão e o ponto de ebulição também variam. A maioria dos exercícios vai relacionar isso aqui, ó, pressão aumentando ou diminuindo, né, que é no caso, por exemplo, do aumento de pressão na panela de pressão, ou de diminuir a pressão enquanto você sobe uma montanha para variar o ponto de ebulição, mas o ponto de fusão também varia nesse sentido. Se você aumentar a pressão, vai haver um distanciamento entre ponto de ebulição e ponto de fusão, ok? Nas mudanças de estado físico, diferente da mudança de temperatura, a gente vai ter calor latente, que a gente vai representar assim, ó, lat. É a quantidade de calor necessária para variar o estado físico de cada grama da substância. Normalmente o lat vai ser dado em caloria por grama. Se você comparar essa unidade com a unidade do calor sensível, por exemplo, que é caloria por grama grau Celsius, como aqui não tem o grau Celsius, o que você pode pensar? Nos processos em que o calor latente aparece, não vai ter temperatura, não vai ter variação de temperatura. Depende da substância, ou seja, cada substância tem os seus, e eu falei os seus no plural porque depende também da mudança. Cada substância tem o seu valor de calor latente para fusão e para ebulição. Por exemplo, o calor latente de fusão da água é 80, enquanto de vaporização é 540. Todas as substâncias terão os seus próprios e sempre 2. E a fórmula para a gente usar é o famoso Quimilat, né? Porque aí lá a gente fez a brincadeira que o calor sensível é calculado pela fórmula do quimicão, agora a gente tem o Quimilat. Hipoteticamente, assim, ó, imagina só para você fazer a diferenciação. Você pegou um pedaço de gelo a menos 10 graus e quer fazer algumas transformações. O gelo, nas pressões normais, ele só vai derreter a 0 grau. Então, você precisa esquentar o gelo de menos 10 para 0 e se vai mudar a temperatura é calor sensível. Aí vai ser essa fórmula, né, que a gente já estudou. O gelo chegando a 0 grau, você continuar dando energia para ele, ele vai se transformar em água líquida, mas como a gente já disse ali, a temperatura não varia. O gelo acabou de derreter por completo, naquele exato momento você tem água líquida a 0 grau, porque foi calor latente não muda a temperatura. Agora, se você continuar dando calor, a situação natural ali da substância vai entender que é calor sensível e vai variar a temperatura. Aí você volta para essa fórmula. Então, no final das contas, vai ter exercício que a gente vai ficar variando aí entre quimicão e quimilat, para você poder criar condições para atingir o ponto de fusão ou ponto de ebulição, mudando temperatura, atingindo esses pontos, mudando o estado. Por fim, o balanço energético, que é aquela somatória de todos os calores recebidos com as quantidades de calores cedidos, dando 0, né, o balanço final das trocas de calor,
que a gente já fez bastante exercício, inclusive já caiu em prova, mas só com calor sensível. Para nós, agora vai aparecer dentro desse Q recebido ou do Q cedido, situações em que as substâncias vão mudar de estado físico. Aí você vai ter que, além do Q igual a MC delta θ do calor sensível, você vai ter que colocar o M vezes lat do calor latente. Então, assim, esse vídeo foi mais para a gente poder generalizar todas as ideias. Pessoal, eu recomendo fazer a leitura da apostila, que tem muito exemplo lá, muito exemplo característico assim, de fenômenos do dia a dia, que não dá para a gente colocar no vídeo aqui, senão vai ficar um vídeo muito grande. Exemplos discutíveis, aquelas perguntinhas no quadrinho verde, que sempre tem no começo de cada módulo da apostila de física, importantíssimo, viu? Aguardem mais vídeos sobre resoluções de exercício desse capítulo. Até mais.